Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre a grande batalha que tá acontecendo neste momento no Reino de Spades. A gente viu que os capitães estão agora tentando enfrentar Lúcifero, o Rei dos Demônios. Mas o que pode acontecer para mudar o rumo deste confronto? Será que os capitães realmente serão aqueles que vão vencer Lúcifero? Será que o Asta vai mostrar algum poder que seja capaz de superar o Rei dos Demônios? A gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, neste momento estamos na maior batalha do Reino de Clover. Na verdade, do Reino de Diamond, Spades, todo mundo tá reunido para enfrentar o Rei dos Demônios. Afinal, se ele surgir completamente, este vai ser o fim de tudo. E por esse motivo, estamos se perguntando quem será a esperança para este confronto. Afinal, o Asta agora neste momento está simplesmente caído ao chão. Ele sofreu apenas um único golpe de Lúcifero e este golpe foi o suficiente para o tirar completamente de combate. Com muita dificuldade, o Asta tentou se reerguer, mas então os capitães do Reino de Clover foram quem chegaram, dizendo que irão tomar a frente daquele confronto, dizendo que seriam eles que iriam lutar a partir de agora. Porém, muitos estão se perguntando se seriam realmente eles que iriam tomar a batalha final contra o demônio que tirou a vida de Lista, da mãe do Asta. E bem, a gente sabe que esta é uma batalha predestinada para o Asta, ainda mais para o Lieb, que conviveu com Lista por muito tempo e que acabou até mesmo se sentindo culpado. Afinal, Lista perdeu a sua vida enquanto Lúcifero estava tentando o possuir. Depois disso, Lúcifero dominou a mão de Lieb para atacar ela. Mesmo assim, Lieb jurou vingança, afinal ele sabe que Lista acabou perdendo a vida não só para o proteger, mas também ela utilizou o restante de poder que tinha para o selar dentro daquele grimório. A gente acabou então a partir daí não tendo mais notícias sobre ela, não sabemos se ela realmente perdeu a vida, não existe nenhuma confirmação explícita de que Lista perdeu a vida naquele momento. Ela pode ter sido resgatada por alguém, por mais que o mangá tenha sim dado indicações de que aquele será o último momento de Lista, o seu maior sacrifício para salvar a vida de Lieb. Afinal, ela não queria que o que aconteceu com Asta se repetisse, ela não queria mais perder nenhum outro filho. Com tudo isso, com toda a história indireta de Asta com Lúcifero, muitos dos fãs do mangá passaram a dizer que não fazia nenhum sentido serem os capitães do Reino de Clover aqueles que vão vencer Lúcifero. Afinal, esta é uma batalha que o Asta, principalmente o Lieb, deve lutar e no fim vencer. E isso realmente faz muito sentido, afinal já foi chocante termos visto anteriormente o Magna ser aquele que venceu o Dante. E agora no fim de tudo, o Asta seria derrotado pelo Rei dos Demônios e a batalha final não seria vencida por ele. Então faz muito sentido que seja o Asta aquele que vai realmente enfrentar Lúcifero, o que acabaria fazendo com que os capitães do Reino de Clover sejam derrotados de alguma maneira. Porém, recentemente muita gente começou a comentar uma outra possibilidade que estaria ligada a uma outra pessoa que também teria sofrido muito graças ao Lúcifero, que teria perdido uma pessoa importante para ele graças ao Rei dos Demônios. Essa pessoa também seria Lista, e então neste caso aquele que surgiria seria o pai do Asta, que então muita gente passou a questionar se ele não vai aparecer no mangá, se ele simplesmente vai ser ignorado pelo autor. Afinal, desde sempre a gente viu indícios da mãe do Asta até que chegou sim a sua confirmação. Porém, o pai do Asta jamais foi citado e muita gente passou a acreditar que ele ainda está vivo e que ele vai surgir revelando seus poderes agora para enfrentar Lúcifero e para vingar a mãe do Asta. Algo talvez semelhante ao que aconteceu quando Ishin Kurosaki revelou seus poderes como Shinigami, vencendo o Grand Fisher, que foi o Hollow que tirou a vida da mãe do Ichigo. Neste caso, o Ichigo não presenciou aquilo, porém o Asta nesse caso iria presenciar a chegada do seu pai, que no caso também seria a apresentação dele no mangá. Seria tudo de uma maneira muito épica, mostrando seu grande poder e ele enfrentando o Rei dos Demônios, uma batalha que ele também teria o seu destino predestinado. Não apenas isso, como ele também, para ter forças para enfrentar Lúcifero, teria passado toda a sua vida ficando mais forte até que esse dia chegaria. Afinal, não faria sentido que um mago simplesmente fosse apresentado na história sendo muito poderoso do nada, sem nenhum outro mago conhecer a sua força, sem nenhum outro mago saber da sua existência. Um mago tão forte assim simplesmente surgir para vencer o Rei dos Demônios, ou pelo menos para ajudar o Asta a vencer. Faria mais sentido que no caso ele tivesse dedicado toda a sua vida para se fortalecer justamente para este momento, para se vingar, para acabar com o demônio que tirou a vida de Lista. E então muita gente pode se perguntar o porquê ele não estava ao lado dela. A gente sabe que Lista, ela sofreu uma maldição aparente. Bem, em algum momento ela passou a absorver mana e vitalidade. Aparentemente isso não foi exatamente quando ela nasceu. E então depois disso, pouco antes do Asta nascer também, ela acabou recebendo essa habilidade, a habilidade de absorver mana e vitalidade. E pode ser que o pai do Asta tenha simplesmente sumido da história em uma tentativa de achar um modo
modo de remover esses poderes de Lista, de impedir ela de absorver a vitalidade das pessoas e que, consequentemente, impediria que ele e também o seu filho Asta se aproximassem dela. Então seria interessante se ele tivesse ficado muito tempo fora da história em uma tentativa de buscar um modo de curar Lista, um modo de a salvar. E então ele acabou descobrindo o que aconteceu com ela ao retornar, descobrindo que ela estava vivendo com um pequeno demônio, o Lieb, e que em um ataque do Rei dos Demônios ela teria acabado perdendo sua vida. Como ele descobriria tudo isso, eu já não sei. Talvez chegando no momento em que Lista estaria perdendo a sua vida, afinal a gente sabe que ela ainda ficou, ela se manteve em pé por alguns instantes, por alguns minutos talvez, depois que foi atingida por Lúcifer. Ela ainda se manteve acordada algum tempo depois do Lieb ter sido selado no Grimório. Por esse motivo então que a gente não sabe exatamente se ela perdeu mesmo sua vida, afinal não sabemos o que realmente aconteceu com ela depois que o Lieb entrou no Grimório, afinal toda a história foi contada a partir da visão do Lieb. E então o pai do Asta pode ter chegado logo após isso, onde Lista teria contado toda a história, onde estava o Asta, teria falado sobre o tempo que ela passou ao lado do demônio Lieb e também o que havia acontecido com os dois, o ataque do Rei dos Demônios Lúcifer. E então neste caso o pai do Asta não teria ido atrás do garoto da antimagia, justamente porque ele já planejava se vingar de Lúcifer, e para isso ele não poderia colocar o seu filho em perigo. Ele iria apenas destinar toda a sua força em encontrar um modo de enfrentar o Rei dos Demônios e o vencer pelo que ele havia feito com o Lista. Dessa forma, ele acabou se afastando de Asta até o momento em que ele acabaria encontrando seu filho, enfrentando seu grande inimigo, e os dois lutariam juntos. Dessa forma, veríamos uma batalha final contra Lúcifer, uma batalha entre Asta, o pai do Asta e também o Lieb, os três com a mesma motivação, a motivação de acabar com o Rei dos Demônios de uma vez por todas e dessa forma salvar todo mundo, pelo menos até o surgimento de um outro Rei dos Demônios. Afinal, a gente sabe que existem outros dois além do Lúcifer e eles podem surgir na história a qualquer momento também, o que aumentaria todo o confronto. E se Lucifugos foi apresentado pra gente, é porque realmente ele deve ser em algum momento apresentado na história do mangá, e muita gente acredita que ele possivelmente seria mais forte inclusive que o Lúcifer, o que tornaria a história ainda mais interessante. Porém, existe também a possibilidade do pai do Asta não aparecer nem neste momento nem jamais, mas talvez nessa grande batalha a gente possa ter a reapresentação da mãe do Asta. Ela pode sim aparecer em algum momento, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se vocês quiserem, é só comentar aí embaixo que eu trago ainda essa semana pra vocês, fechou? A gente pode falar do ressurgimento da mãe de Asta, pra grande batalha contra o Rei dos Demônios, uma batalha onde ela saberia que reencontraria seus filhos. Comenta aí embaixo o que você achou sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!